Imagine que você é o homem mais rico do mundo. Você tem dinheiro suficiente para queimar pilhas de dólares apenas para aquecer sua filha em uma noite fria. Você tem um exército particular. Você tem o amor de parte do seu povo. E, de repente, você decide que o seu próximo passo não é comprar outra ilha, mas sim colocar um país inteiro de joelhos. O que acontece quando um único indivíduo declara guerra contra o Estado? Não uma guerra de guerrilha escondida na selva, mas uma guerra de bombas em aviões, assassinatos de candidatos à presidência e terrorismo em plena luz do dia. Neste vídeo, você vai entender como Pablo Escobar transformou a Colômbia em um cemitério para evitar uma única coisa: uma cela de prisão nos Estados Unidos. E fique atento, porque o que ele fez para tentar comprar a sua liberdade vai te mostrar o limite da loucura humana. Tudo começou com uma palavra que assombrava o cartel de Medellín: extradição. Para Pablo, uma prisão na Colômbia era um hotel de luxo. Ele mandava lá dentro. Mas uma prisão americana? Isso era o fim. E quando o governo colombiano começou a considerar enviar traficantes para os Estados Unidos, Pablo deu um ultimato: preferimos um túmulo na Colômbia a uma cela nos Estados Unidos. Mas como você começa uma guerra contra um país? Você não ataca o exército primeiro, você ataca o sistema. Primeiro passo: o silenciamento. Pablo começou a caçar juízes. Se um juiz assinava um papel contra ele, esse juiz não chegava em casa para o jantar. Plata ou plomo, prata ou chumbo. Ou você aceita o suborno, ou aceita a bala. Milhares escolheram a prata. Aqueles que escolheram a honra pagaram com a vida. Mas o governo não recuou. E foi aí que o terror escalou para um nível que o mundo nunca tinha visto antes. Você já ouviu falar do voo 203 da Avianca? Pablo acreditava que o candidato à presidência, César Gaviria, estaria naquele voo. Gaviria era um defensor fervoroso da extradição. Pablo não enviou um atirador. Ele enviou um jovem enganado com uma maleta. O jovem achava que estava gravando conversas. Na verdade, ele carregava uma bomba. 107 pessoas morreram. Gaviria, ele nem sequer subiu no avião. Pablo tinha acabado de matar mais de 100 inocentes para tentar eliminar um único homem. E falhou. O país estava em choque. Mas se você acha que isso parou o patrão, você não conhece a mente de um psicopata encurralado. Nesse ponto, a Colômbia não era mais um país em paz. Era uma zona de guerra urbana. Carros-bomba explodiam em centros comerciais. Crianças morriam no caminho da escola. A estratégia de Pablo era simples e cruel: causar tanta dor na população que o povo imploraria ao governo para parar a extradição, apenas para que as bombas parassem. Mas aqui entra um loop que você precisa entender. Como um homem tão odiado ainda era protegido? Enquanto ele implodia prédios em Bogotá, ele construía bairros inteiros em Medellín. Ele era o Robin Hood para uns e o Lúcifer para outros. E essa dualidade é o que tornava a caçada quase impossível. Mas o governo colombiano, com o apoio da CIA e da DEA, criou algo novo: o Bloco de Busca. Uma unidade de elite cujo único propósito era uma coisa: Pablo, morto ou vivo, preferencialmente morto. Só que Pablo tinha um plano de mestre que ninguém viu chegando. Ele decidiu se entregar, mas com uma condição que soa como piada de filme. Ele mesmo construiria sua própria prisão. E ele construiu La Catedral. Não era uma cela. Tinha campo de futebol, jacuzzi, bar, e ele continuava comandando o tráfico de lá de dentro. O governo aceitou. A guerra parecia ter acabado. Mas houve um erro que mudaria tudo e levaria Pablo ao seu destino final no telhado de uma casa simples. Dentro de sua prisão, Pablo suspeitou que 2 de seus sócios estavam roubando dele. Ele os chamou para a catedral. Eles nunca saíram de lá. Foram torturados e queimados. Quando a notícia vazou, o governo não pôde mais fingir que Pablo estava preso. A ordem foi dada: transfiram Pablo para uma prisão real. O problema: quando os soldados chegaram,
Pablo simplesmente saiu pela porta dos fundos. Ele estava fugindo de novo, mas desta vez ele não tinha mais o apoio de seus antigos aliados. Surgiu um grupo chamado Los Pepes, pessoas perseguidas por Pablo Escobar. Eles eram financiados por cartéis rivais e paramilitares. Eles começaram a usar os mesmos métodos de Pablo contra ele. Explodiram suas propriedades, mataram seus advogados, caçaram seus contadores. O caçador tinha se tornado a caça. Pablo estava sozinho, escondido em casas cada vez mais pobres, comendo comida enlatada, enquanto sua família estava cercada em um hotel de luxo, protegida pelo governo apenas para servir de isca. A retenção do poder de Pablo estava escorrendo pelos dedos. O homem que declarou guerra a um país agora não conseguia proteger nem a própria sombra. E aqui está o momento final. 2 de dezembro de 1993, um dia depois do seu aniversário de 44 anos. Pablo cometeu o erro básico. O amor pela família superou sua paranoia. Ele ficou tempo demais ao telefone com seu filho. O sinal foi triangulado. O bloco de busca cercou a casa. Pablo tentou fugir pelo telhado. Descalço, gordo, cansado. Uma chuva de balas atingiu o maior traficante da história. Ele morreu no telhado. O país que ele tentou destruir finalmente respirou. Mas fica a pergunta: a guerra acabou ali? Ou Pablo apenas mostrou o caminho para que outros, talvez mais silenciosos e inteligentes, fizessem o mesmo sem nunca serem pegos? Se você chegou até aqui, você viu como o ego e o medo da extradição destruíram um império. Pablo queria ser maior que a lei, mas a lei, quando se torna vingança, é implacável. O crime deixa rastros. A história deixa lições. Fortaleça o canal com seu like e inscreva-se para não perder o próximo episódio dessa caçada.